Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Nós estamos dando início hoje à continuidade do bloco do Sistema Digestório para os alunos do terceiro ano do Colégio Estadual. Vamos entrar aqui no bloco 2, em que vai fazer uma apresentação das particularidades de cada um dos órgãos que fazem parte do tubo digestório, né? Desde a cavidade bucal até você pegar a parte do intestino, na parte do intestino grosso até chegar no ânus. Então vamos lá, puxar aqui a nossa programação de hoje. Vamos compartilhar. Então, aqui nós vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto, né, que é um dos sistemas mais espetaculares que a gente tem, bonito as pãs, que é o sistema digestório, né, bloco 2. Ele está dividido basicamente em 4 blocos. Nós vamos ver aos poucos aí. Então, vamos nos inteirar o que se trata desse segundo bloco, que ele vai falar basicamente das particularidades de cada um dos componentes que tem no nosso sistema digestório. Lembrando que o nosso sistema digestório ele tem duas divisões clássicas. Ele é um tubo digestório, né? Ele é um tubo comprido, e bota comprido nele, ele pode chegar a 7,5 metros de comprimento, e seguido, anexado a ele, quer dizer, fora dele, um conjunto de glândulas anexas, que são chamadas glândulas salivares, a glândula hepática, que é o fígado, e a glândula pancreática, que é o pâncreas. Tá? Então, puxando a nossa programação de hoje, né? Vamos ver as nossas particularidades aí, ó. A primeira delas que você tem é língua, né? Sabe-se que a língua ela tem campos, né, que são perceptores, né, indicadores da substância que está na sua boca, que lhe dá a condição de gustação, né, degustação ou gustação. Tá? A ponta da língua você detecta o doce na parte do cérebro, porque a língua não detecta nada, viu, gente? Ele é só um transmissor de sinal. E essas áreas é onde você tem os botões que são gustativos, chamados papilas gustativas. Então, elas são receptores, né, neurais, em que ela avisa ao cérebro o que realmente você tem na boca. Tá? Então, são 4 gostos, basicamente, que você percebe. O doce, as extremidades da língua, basicamente na base, né, porque dá um repuxo. Quando você botar um limão na boca, ele dá um repuxo na região da base do pescoço de vocês, parece que vai encolher a língua, né, que é a região ácida. Nas laterais, um pouco acima, é a região salgada, e no fundo é o amargo. Né? Quando você pega aqueles medicamentos chatos de você tomar, que tem um gosto horroroso, né? É o gosto amargo. Viu? Aqui você tem uma outra propriedade, além da língua ter a sua capacidade de... Porque ela tem funções múltiplas, né? Ela tem função de degustação, que é uma das mais nobres dela, tem a função de misturar o alimento com a saliva, e também tem a função também de você ter as manobras da língua, no sentido de você entrar num efeito extra, né, além do sistema digestório, que é a qualificação sonora, ou seja, a capacidade de produzir sons. Agora, isso aí é uma curiosidade da língua, até uma característica, ela consegue dobrar a língua em várias formas que são impressionantes, viu? Está sendo colocadas aí para vocês, que é uma característica genética dominante. Quem não dobra a língua é recessivo. Então é aí que você vai enumerando as funções da língua, né? Para que serve a língua? A língua ela serve para misturar o alimento com a saliva, tá? Ela serve também como elemento de captação, né, da substância que está na sua boca, porque ela tem receptores químicos, né? E que são quimiorreceptores que passam para o seu cérebro a sensação do que você tem, a chamada sensação gustativa, né? E também ela tem a capacidade de empurrar o alimento para a direção da faringe para que você possa engolir, que é chamada degustação, viu? E além dessa outra função, que é extra, né, que é chamada de qualificação sonora. Então ela permite você assobiar, permite você fazer trinada, uma série de coisas interessantes que você pode fazer com a língua aí. Então aqui você tem nas legendas que você pode fazer, é na captação que você tem na região da cavidade bucal, né, em que você tem a área que ela percebe as áreas, né, por exemplo, aqui você tem a área do doce, a área da região do salgado, né, a área do azedo e a área do amargo, né, que são as 4 áreas gustativas quando são colocadas, que isso varia muito de autor para autor, né. Aquela primeira língua foi mais precisa nesse negócio. E é interessante saber que você tem o efeito da gustação que é repassado, né, para a região do cérebro, basicamente na região das têmporas. Né? E é uma área comum tanto para a gustação como para a olfação, sendo que a olfação é maior do que a gustação.
Tanto é que quando você está com o nariz entupido, você não consegue perceber também um gosto com muita clareza, não, né? Que o grande poder que você tem no sentido de preparar você para comer bem é você sentir o cheiro dos alimentos, né? O ato de cheirar alimento é muito importante, né? Porque ele aumenta o poder de salivação. Você fala, nossa, esse negócio está uma delícia, né? Quando você sente um refogado, uma comida gostosa cheirando no ar, sua boca automaticamente já enche de saliva e fala, rapaz, eu vou matar o que está me matando aqui, que é a fome, né? Então, consequentemente, você vai fazer um trabalho em que ela já está se preparando, né? Vamos dizer assim, para todo um trabalho, né, mecânico e também químico que vai acontecer nessa área, porque ela também tem é a região onde se procede a quebra da molécula do amido, quer dizer, inicia a quebra da molécula do amido através de uma enzima chamada pitialina, conhecida como amilase salivar, tá? E aqui o grande detalhe, né, do efeito mostrando que toda a superfície da língua ela é dotada de papilas gustativas, né? Então aqui você tem um poro gustativo, você tem microcílios, você tem a região epitelial, né, tecido epitelial, você tem um botão gustativo, tem as células sensoriais gustativas e os terminais nervosos que vão estimular, vão levar o que você tem na boca para o seu cérebro analisar e falar é doce, é salgado, é amargo, é azedo, tá? Então, continuando essa curiosidade que a gente tem do sistema digestório, glândula salivar está aí, ó, muito bonita essa imagem. Você tem o efeito de um corte da região da mandíbula para você poder observar. Na base da orelha até a dobra da mandíbula, você tem a maior glândula salivar da boca, que é chamada glândula parótida, né? Aqui você tem uma glândula embaixo da mandíbula, que é submandibular, e uma glândula embaixo da língua, que é chamada sublingual. Se você levar de submarino, fica embaixo de, né? Então aqui é chamada submandibular, porque fica embaixo da mandíbula, e sublingual, porque fica embaixo da língua. Como são 3 no lado esquerdo e 3 no lado direito, isso totaliza 6 glândulas salivares, que estão sempre aos pares, tá? Então tá aí, ó. As funções dessa glândula, elas são 2 funções importantes. A primeira dela é umedecer e lubrificar o alimento, né? Que você vai engolir para facilitar. Ele é uma substância mucosa, né? Então ela funciona quase como se fosse um alimento de uma graxa, por isso é importante você mastigar bem o alimento, para dar tempo para que essa saliva se misture com a parte do alimento que você está sendo mastigado, está sendo triturado, a parte direitinho, e facilitar a sua deglutição. E, além do mais, ela libera uma substância, uma enzima, né, chamada amilase salivar, conhecida popularmente como pitialina, e ela ajuda na quebra da molécula, no polissacarídeo, que é chamada de amido ou amilo, e quebra ele em várias moléculas de maltose, que ainda é uma molécula de grande tamanho, apesar de ser um disacarídeo. Ela vai continuar a sua digestão em nível de intestino delgado, tá? Cite doenças que podem agredir. Quem pode agredir as glândulas salivares? É uma doença muito famosa, que vocês conhecem, chamada de cachumba ou papeira. Tanto é que a área fica inflamada e fica inchada, né? Demasiado, chama isso de edema, né, essa inchação. E a pessoa mal consegue abrir a boca direito, né? E muito menos mastigar. Quem tem uma cachumba muito exagerada, ela tem que passar a tomar, a parte da alimentação dela tem que ser líquida até passar o quadro de infecção, tá? Provocado pelo vírus da cachumba. O que é impressionante, né, que você tem, o pessoal chegou a fazer uma previsão matemática aqui, ó, 1.640 a 1.200 ml, quase 1 litro, 1 litro e 200, são secretados diretamente de saliva. Todo dia a gente engole. E somente 10 ml são produzidos à noite. E ainda bem que reduz muito, né? Porque senão você acabaria se morrendo afogado pela quantidade de saliva. Agora, isso aqui é mais um indicador da necessidade de você escovar os dentes, principalmente à noite, porque como a saliva ele é lubrificante, também não deixa as bactérias atacarem a região dos dentes, né? À noite, basicamente, sua boca seca, então as bactérias fazem a festa. Por isso que é um dos momentos mais importantes, mais cruciais de você fazer uma boa escovação é exatamente à noite, tá? Você tem que perder mais tempo para limpar os dentes direitinho, usar fio dental, aquela coisa toda. Agora, escovar com a delicadeza precisa. Tem gente que escova o dente parecendo que tá lavando uma roupa jeans, né? 2 quilômetros de distância, escuta essa miséria escovando os dentes. Isso aí é agressão. Você acaba desgastando o esmalte dentário e o dente fica sensível. Você pode até expor, levantar a gengiva, causar sangramento, uma série de coisas devido à estupidez dessa escovação, né?
A escova ela tem que ser macia, ela tem que ser porque não é o creme dental que limpa os seus dentes, é exatamente a escovação, tá? Desse efeito aí, que tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, vamos lá. Nessa legenda, então, quando a gente está falando de dente, é importante você saber diferenciar os dentes que estão na cavidade infantil, que é a letra B, e o dente que está na cavidade bucal de um adulto. Repare que se você contar a quantidade de dentes que tem o infantil, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. E no adulto você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16. O adolescente tem 14. Tá? Porque o adolescente falta esse último dente aqui, chamado dente molar. Okay? Que é conhecido como dente ciso ou dente queiro. Então, se você observar o céu da boca, você tem uma linha, né, esbranquiçada no céu da boca, que ele divide um lado, né, esquerdo e direito da arcada dentária, como se fosse um espelho do outro. Então, se você tem aqui um incisivo direito, você tem um incisivo esquerdo. Você tem um segundo incisivo direito, você tem um segundo incisivo esquerdo. Você tem um primeiro canino direito, um primeiro canino esquerdo. Você tem 2 premolares esquerdos, 2 premolares direitos. Tá vendo? Um é exatamente espelho do outro. Você tem 3 molares no lado esquerdo, 3 molares no lado direito, tá? O que você tem essa quantidade de dente em cima, você tem um correspondente embaixo, porque eles fazem um sistema, né, como se fossem espelhos, né, dessa composição. Variam quanto ao tamanho, mas a quantidade é essa que é esperada de cada um, viu? Esse efeito aí. E aqui, quando você tem um detalhe do dente, que o dente, vamos dizer assim, que tem maior quantidade de raiz, né, como está sendo colocado aqui, é o dente molar, é o mais corpulento de todos. São os 3 últimos dentes da boca de um adulto. E ele é o único dente que tem 2 raízes, né? Porque o que você tem aqui é essa região que é visível, né, da boca, que é chamada de esmalte, é chamada de coroa dentária. A letra B é o chamado pescoço ou colo dentário, e a letra C é chamada raiz dentária, né? Esse dente aqui está sobre um corte anatômico, para você ver o que tem dentro dele. E é interessante saber que, se às vezes a pessoa pergunta assim, afinal de contas, o que é dente? Dente é o que a gente chama, dentro da sua parte funcional, ele é um osso modificado para mastigação. É o único osso visível que você tem, né? Você tem um como que é visível, que é a partir de um sorriso, né? que é o seu cartão de visita. Por isso que você tem que tomar cuidado com o dente, que dente é teu cartão de visita. Ninguém contrata sujeito de boca esculhambada. Você tem que investir pesado na qualidade visual dos seus dentes, né? Porque ele é teu cartão de visita, né? Como é que você vai chegar perto de um cara com a boca toda arrebentada, vai vir trabalhar para o senhor? O cara olha para você e fala, pô, essa miséria não consegue tratar da boca dele, cuidar da boca dele, como é que ele vai cuidar da minha empresa? Você não é contratado de jeito nenhum. Portanto, é um investimento extremamente estratégico e importante em você cuidar bem dos seus dentes, né? Então, você tem a substância mais dura do dente, que é chamada esmalte dentário, que é depois do diamante, né, para a natureza, a substância mais dura no seres vivos chama esmalte dentário. Depois, abaixo dele, tem uma área sensível, que é chamada dentina, e, por fim, uma outra área interna, que é chamada polpa dentária, onde você tem aqui vaso sanguíneo, vaso linfático e terminação nervosa para dor. Por isso que, quando um dente fica cariado e atinge essa região aqui, na região da polpa dentária, a dor é insuportável, tá? Você tem a região 4, que é a gengiva, que fica ladeando a parte do pescoço do dente, que é chamada colo dentário. Você tem a região número 5, que é chamada cemento, é um tecido especial que gruda o dente na cavidade dentária, senão você ficaria os dentes tudo balangando na boca. Você tem 6, é uma cavidade onde insere as raízes dentárias, chamada alvéolo dentário. E 7 são as cavidades que você encontra no osso da mandíbula ou do maxilar, que torna essa região leve, né? Ela não é uma região blindada, então ela torna essa ossada extremamente leve, que é chamada trabéculas ósseas, tá? Isso aqui corresponde à região raiz do dente, que você não visualiza. Você só vai visualizar isso aqui depois de você extrair. O que é interessante é quando você faz um exame de dente, por exemplo, vamos considerar que você está com o dente cariado, e o médico vai limpando aqui, ele vai limpando com a broca vai limpando, quando ele chega aqui e atinge essa área, sangra. Se ele sangrar, é tratamento de canal, que aí fica caro, porque cada raiz é um canal. Então, às vezes, você pode ter um molar com 4 raízes ou com 5 raízes, são 5 canais. Considerando que vamos considerar que um canal seja R$300 hoje, para você tratar, 5 vezes 3, 15, só num dente só você vai gastar R$1.500, viu? Para poder tratar.
E vale a pena, viu, gente? Porque é um crime extrair dente, principalmente com dente é possível recuperar. Aí você tem os 4 tipos de dentes que podem ser encontrados na arcada dentária. A nossa classificação dentária é chamada de heterodontes, né? A palavra dontes é dente, hétero diferente, então nós temos 4 tipos de dentes diferentes. É diferente da dentição de peixe, da dentição de golfinho, né, que é chamada homodôntia, todos os dentes são iguais, né? A dentição, por exemplo, de tubarão é homodôntia, né? Ela tem todos os dentes em forma triangulares, como se fosse uma tesoura. Porque enquanto a gente morde assim, ó, um em cima do outro, os dentes do tubarão mordem no sentido de tesoura, portanto ele arranca pedaço, né? Ele, além de morder, ele gira o corpo para arrancar o máximo de carne que ele puder na gengiva. É a mesma coisa com piranha de rio. Tem a mesma estratégia do tubarão no sentido de morder e girar o corpo para arrancar pedaços, tá? Então, de fiodontes, de heterodontias, você tem a parte desse efeito aqui de fiodonte, quando você tem os dentes que são homogêneos, né, dessa parte, e o difiodontes, eles são dentições que se procedem em modo duplo na vida do indivíduo. Primeiro, ele tem os dentes que são temporários, que são chamados dentes de lentes, e depois ele tem os dentes que são permanentes, tá? Isso define um quadro chamado difiodontia. É o chamado dentes que são de leite, também chamado temporários, e depois os dentes que são permanentes, né, que é a dentição adulta. E a heterodontia é essa diferença de dentes que existe na cavidade bucal, né? Ele tem incisivos, caninos, pré-molares e molares. O dente mais corpulento do corpo da cada dentária é o molar, e o que tem a maior quantidade de raiz também é o molar, tá? Repara que incisivos, caninos e pré-molares só tem uma raiz só. Os molares têm 2 ou mais raízes, tá? E aqui dentro da função de cada dente ao lado, o incisivo ele tem a função de uma tesoura, ele corta o alimento. Ninguém morde de lado, a gente morde de frente, então ele funciona com uma tesoura, ele corta. O canino ele fura e rasga. O premolar ele tritura e o molar é o mais fácil de lembrar. Molar, moer, ele moe os alimentos. Esses dois aqui são basicamente aqui, fazem funções similares, sendo que esse aqui é o mais resistente ao impacto, então ele faz exatamente uma moagem bem mais refinada para você facilitar bem a digestão. Portanto, quanto melhor você mastiga, mais o alimento fica moído, né, desse efeito dele, e consequentemente fica mais fácil ele sofrer digestão ao longo do tubo digestório. Aqui você tem a imagem, né, de uma sequência bem bacana, né, da parte da deglutição, né? Quem é que participa da deglutição? Quem participa aqui é a língua, porque a língua ela faz todo o movimento de empurrar essa massa alimentar para trás, né? E à medida que ela vai empurrando para trás, você tem 2 cartilagens que são chamadas epiglote acima e glote abaixo, que não deixa esse alimento entrar na região respiratória, que é a laringe. Porque se o alimento entrar na laringe, você vai sofrer um engasgo, você vai ter uma crise de tosse desgraçada, né? Então, repara que aqui você tem um efeito da epiglote que desce, fecha o canal respiratório e o alimento passa para o esôfago e segue num sistema automático de transporte chamado peristaltismo, que é controlado pelo seu sistema nervoso autônomo, tá? Que ocorre no alimento após ser engolido, ele começa a sofrer movimentos movimentos que são involuntários, que você não precisa se preocupar com isso. Você não fica olhando para o seu alimento e fala, vai, anda, fica aqui, para um pouquinho, não. Ele anda automaticamente porque ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, e esse movimento do alimento a partir do esôfago ao longo de todo o tubo digestório, ele é chamado de movimento peristáltico, tá? É o movimento de transporte do bolo alimentar. Aqui que você está colocando na boca é alimento. Passou da boca, né, engoliu o alimento, entrou no esôfago, passa a chamar bolo alimentar, tá? E muda de nome ao longo do tubo digestório, vai ver aqui, ó. Quando esse bolo alimentar sai do esôfago e entra no estômago, né, que ele está aqui em corte, que repara aqui, você está vendo ele aqui, ó, sai da cavidade bucal, é transportado para o movimento peristáltico até aqui, e entra no estômago e continua com o movimento peristáltico até o final, né? Ele, no estômago, ele deixa de chamar bolo alimentar e passa a chamar quimo, tá? Que ele vai formar uma massa pastosa semelhante a um patê. Fica de 4 a 6 horas aqui, ó, misturando com uma série de enzimas que você tem aqui no estômago, que tem que ser listado, e também com suco gástrico, né, que é a presença de ácido clorídrico, que ele consegue degradar grande parte da substância de natureza proteica que você ingere.
E o estômago, né, que é representado pela letra T aqui, ele tem 4 áreas, que é uma área muito grande. Ele tem a região cárdia, que fica próxima ao coração. Aqui fica a região fúndica, que é o fundo do estômago. Você tem a região corpórea e a região pilórica. Daqui para cá ele vai entrar em contato, então, com o intestino delgado. E ele tem 2 válvulas, né? Ele tem a válvula que é a chamada válvula pilórica e tem a válvula do hiato, que é a válvula gástrico-esofágica, tá? Que controla uma vez o alimento estando aqui, ele fica batendo, porque vai havendo contrações, como se estivesse espremendo para misturar, para o alimento não sofrer refluxo. Se isso aqui não funcionar bem, vai sofrer refluxo e vai queimar o estômago. Vai queimar a parte do esôfago, porque o esôfago não suporta a acidez do estômago. Por isso, não é aconselhar você dormir depois de você comer. Se você tiver que dormir depois de você dar muito sono, você dorme por um processo inclinado para não sobrecarregar essa válvula aqui, ó, que está presente na parte do esôfago. Senão você pode sofrer de refluxo. E aí traz um problema seríssimo, porque você fere o esôfago todinho pela acidez do estômago. Portanto, o estômago ele é um órgão que ele é especializado em quebrar principalmente moléculas de proteína. Graças a uma substância, né, uma enzima que ele tem, é chamada pepsina, que quebra as proteínas da carne, e renina, que quebra as proteínas do leite quando é criança. Né? Quando a criança, no sentido de amamentação, ela tem uma quantidade de renina muito grande, mas à medida que ela vai envelhecendo, a quantidade de renina vai diminuindo, tá? No estômago. As estruturas foram indicadas para vocês, ó, região cárdia, região fúndica, região corpórea e região pilórica. Quimo, eu acabei de falar com vocês, é a transformação do bolo alimentar que vem do esôfago e toma-se a consistência de um patê depois de 4 a 6 horas de atividade do alimento aí dentro do estômago, tá? Isso aqui, vulgarmente, era chamado, o pessoal fala assim, vou encher a pança, e na realidade vai encher o estômago. Porque quem tem pança é ruminante. E o bicho é um gigante, né, no sentido de tamanho de estômago. Porque os animais ruminantes, como cabra, boi, né, a situação deles, que fica mascando o alimento, né, como girafa, os alimentos dele, ele tem 4 estômagos. 2 são grandes armazenadores de ervas, de capim, né, como o caso da pança. Por isso que tem esse ditado popular, opa, vou para casa fulano encher a pança, que está chamando ele de ruminante. Pode, não convida não, que é fria. Vai te dar um prejuízo desgraçado, né, ser feito lá na resenha. E o efeito aqui do refluxo é exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Às vezes, essa válvula aqui que fecha a parte da saída dessa massa alimentar que está sendo batida, né, está sendo totalmente assim misturada com as enzimas que são digestivas do estômago, na região gástrica, né, ele não pode sair daqui, porque se ele sair daqui e cair nessa área aqui, já misturando com o ácido do estômago, ele vai queimar tudo. Ele pode formar feridas nessa região e queima a área e dá o chamado refluxo. Viu? Um tipo de doença também que você tem que prestar muita atenção é que faz muito comum na nossa época agora e vem muito por problema de contaminação, principalmente essas comidas feitas de largo, de festa. Tem um cachorrinho de cachorro quente, tem um pastelzinho ali na rua. Não, se você puder evitar isso, é ótimo, né? Porque às vezes você vai para uma festa de carnaval, festa de São João, tem aquelas barraquinhas vendendo as coisas, tudo exposto na rua. E aquilo ali, a condição de limpeza, aquilo pode ser muito a desejar, para não ser a coisa mais desagradável no mundo. Só que a fome, como fala mais alto, que ela fala, mas tá tão bonito, tem uns cachorro quente lá vendendo aquelas coisas, tem um pastel bonitão, e mete as caras. Esse material aqui pode estar contaminado, né? Com um tipo de uma bactéria que hoje está vivendo no inferno, né? Para poder lesar as paredes do estômago e ferir, tá vendo? Fere as paredes do estômago, provocando úlcera gástrica, chamada Helicobacter pylori, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E também ele pode ser transmitido até pelo dinheiro, viu, gente? Por isso a importância de você lavar as mãos, né, para antes de você entrar em contato com o alimento, porque como você pode manipular com dinheiro, pegar na superfície, ele pode estar em qualquer lugar. Essa bactéria hoje virou festa em matéria de contaminação das vias digestivas e devido ao mau hábito em higiene, você também não lavar as mãos, viu? Portanto, aí de suma importância a situação de você sempre lavar as mãos antes de entrar em contato com qualquer tipo de alimento. Bem legal essas dicas aí. Ó. O papel das glândulas secretoras, né, que a gente faz é exatamente isso. Você tem glândulas secretoras de ácido clorídrico, é um ácido extremamente poderoso, tanto é que quando você pinga esse ácido clorídrico que a gente tem no estômago no mármore, ele fura o mármore, tá? Você vê o impacto que você tem, né?
E também você tem as glândulas que são secretores de enzimas, no caso da pepsina, que degrada proteínas da carne, e a renina, que degradam proteínas do leite. Tá? Também você tem lipase gástrica, que degrada lipídios, né, dessa situação, e você tem a amilase gástrica também, em quantidade menor, mas estão lá presentes. Agora, a estrela do estômago é a sua capacidade de quebrar moléculas de proteína, como o caso da pepsina e da renina. Quebra proteínas da carne, pepsina, e quebra proteínas do leite, que é a renina. O papel das glândulas parietais ou oxíntocas que produz HCl, qual é a sua importância? Essas glândulas parietais e oxínticas, né, elas são responsáveis por, uma vez, quando o alimento chega aqui, ela libera a formação do ácido clorídrico que vem da região fúngica, ele fica gotejando aqui de cima, e elas são capazes de ativar essas duas enzimas, que são renina e pepsina, num ambiente ácido. Se o ambiente não tiver ácido para ela não funciona. Por isso que é importante a presença desse HCl, né, que é o ácido clorídrico, que eles são ativadores do papel enzimático nessa região. E repare que o estômago é um órgão muito grande, ele foi dividido então em 4 áreas: a área fúngica, a área corpórea, a área cardíaca, chamada cárdia, e a região bilórica. Essa área cardíaca, porque o estômago o coração está logo aqui em cima, como ele está próximo à região do coração, é chamada região cárdia, próximo ao coração. O papel das glândulas que são colocadas aqui, deixa eu voltar lá de novo. O papel das glândulas gástricas tem isso. Ele produz um hormônio denominado de gastrina, né? Induz o órgão a produzir suco gástrico e aumenta a sua como é que eu vou colocar esse negócio aqui? Essa EM a gente chama de mistura, né, o efeito dela que é colocado, aumenta a sua mistura gástrica, né, desse efeito do seu poder de enzimático. Quanto mais tempo esse alimento permanecer no estômago, o estômago ele vai sofrendo contrações, leves contrações, e vai apertando de um lado, apertando do outro, e vai havendo o efeito dessa mistura. Então essa mistura gástrica amplia a capacidade de ataque das enzimas, que vão quebrando as proteínas da carne em diversos aminoácidos, que são as unidades menores da composição da proteína. Tá? Então, o estômago é interessante que ele tem um órgão, ele tem um movimento mecânico, né, um movimento também que é peristáltico, sem que você perceba. Você não vai fazer seu estômago ficar sacudindo. Os movimentos são lentos, mas é contínuo, tá? Dessa ação. E, curiosamente, o órgão que mais sofre no corpo humano é o estômago. Quando você sente raiva, cai ácido no estômago, né? Aí você sente aquele aperto no estômago. Quando você sente medo também, o estômago contrai e cai ácido no estômago. Então, ele toma outra pancada de novo. Quando você fica muito ansioso, cai ácido no estômago, então incomoda. Você fica com a sensação, sabe, de enjoo, azia, aquela coisa toda, porque tudo que você pode imaginar de sensação ruim, né, que pode te deixar você numa situação de tensão, o primeiro órgão que apanha feio nessa parte de tensão é o estômago. A maior sacanagem que você pode fazer com o seu estômago é mascar chiclete com fome. Ela não fala, pô, toma fome, vamos comer um chiclete aqui. O chiclete, ele aumenta a dor estomacal, porque você está mascando, então você está informando ao estômago que vai chegar alimento para ele. E na realidade só chega saliva doce, o que é um inferno para ele. Porque ele olha para você e fala, porra, você está comendo, está mandando sinal para a gente, está preparando. Cadê o alimento que está chegando aí de cima? Só vem saliva para cá, adocicada. Cadê a carne, cadê o arroz, cadê as coisas para chegar aqui? Não chega. Aí você vai sentir queimação. Por isso que mascar chiclete numa situação de tentar lograr uma fome sua, pode saber que é prejudicial, tá? Não é coisa boa, não. Aí você tem um detalhe, né, dentro da caixa torácica, da caixa abdominal, né, na região abdominal aberta, você vê a posição do fígado, aí embaixo do fígado, a vesícula biliar, né, você tem o esôfago, você tem a posição do estômago, a região do intestino delgado, né, lateralmente aí você tem a posição dos cólons, né, que estão, o cólon transverso, né, que vem do intestino grosso, e você tem basicamente a posição anatômica abrindo toda a caixa abdominal da pessoa, né, para você visualizar isso aí, ó. O papel das glândulas principais, né, ou chamadas zimogênicas, né, que elas são inativas, ela produz uma enzima inativa chamada pepsinogênio. A enzima é chamada zimogênica porque ela não é ativa. Essa enzima atua na quebra das proteínas, que sofre de
que ela para de funcionar, então ela sofre uma desativação total no intestino. E quando ela sai do estômago, né, que ela é uma enzima atuante no estômago, precisa de pH ácido. Quando ela entra no duodeno, fica pH básico. Então ela fica desativada, né? Ela sofre uma desativação total no intestino. E produz outra enzima também, como renina, também pode produzir lipase gástrica e também a parte da amilase gástrica, só que em menores quantidades. Agora, a estrela do estômago chama-se pepsina. Você vai lembrar de Pepsi-Cola, né? Que ela tem uma composição também que é ácida, esse tipo de refrigerante, e também ajuda na digestão da parte da carne, né? Como o pessoal sabe aí, já foi mostrado esse negócio em vários experimentos aí. Aqui é interessante também esse detalhe, você vê um órgão muito importante no corpo humano, que é a presença do pâncreas, né? Ele é uma das grandes estrelas também, porque é ele que produz o chamado suco pancreático e lança a sua secreção no intestino delgado, né, que é a região do duodeno. O duodeno tem um formato de um J deitado. Ok? Deixa eu voltar para cá de novo para chamar a atenção desse slide, que ele é muito bom. Então, aqui você tem, como efeito do duodeno, ele lança a sua secreção no chamado canal pancreático. Esse canal pancreático, esse poro aqui, ó, é a chamada papila duodenal. E aqui o material escorre o tempo todo. Junto com ele também você tem um outro canal, que é chamado canal colédoco, que ele traz a secreção da bile vindo do fígado para ser lançada aqui dentro também. Tá? Aqui está havendo um problema seríssimo, olha. Você está vendo aqui a vesícula biliar, né, ligada à parte do canal colédoco, e ele está liberando pedrinhas, são as chamadas pedras na vesícula. Essa pessoa aqui está à beira de morte, né, porque essas pedras, ele está liberando pedras que caem no canal, pode entupir o canal, então o suco pancreático não consegue sair, começa a atacar o próprio pâncreas, começa a inflamar isso aqui tudo e comer o pâncreas, né? Literalmente começa a devorar o próprio pâncreas, então a pessoa automaticamente morre, ninguém pode sobreviver sem pâncreas. Então é uma infecção muito séria. Por isso que tem, quando detecta na família, olha, tem quadros de pedras na vesícula, quanto mais cedo você fizer a extração, melhor, tá? Dessa colocação aqui. Eu fiz uma extração, eu não tinha uma quantidade de pedrinha, eu tinha uma pedreira. Uma quantidade de material que foi extraído da minha vesícula foi impressionante também, tá? Senti uma dor de facão, né? Que ela andava aqui, dava uma fisgada, aí jogava para as costas e voltava para frente de novo. O médico falou, olha, você está aqui pelo aparelho, chegou a ver 6 pedrinhas cintilando no aparelho lá. Ele falou, tá aqui, ó, você tem que tirar. Mas na hora, quando ele botou na minha frente, depois da cirurgia, que foi muito rápido, né? Eu fiz numa manhã e de noite, o esperar falou, pode ir para casa. Eu nunca vi uma cirurgia tão rápida, né? E de noite eu já estava andando no shopping, para você ter uma ideia da velocidade dessa cirurgia. E foi tirada a vesícula biliar no umbigo, é a parte mais legal que tem. E aí ele falou, ó, você vai ter que caminhar mesmo, que isso é normal para aquela coisa. Você não pode comer, isso é exagero, mas caminhar tá de boa, tá? E nem comer agora comida gordurosa, aquela coisa toda, para você dar sossego ao seu fígado também. Então tá aí, ó. Depois você tem, dentro dessa leva, você tem a formação da região do intestino delgado, que foi tirada aqui, mas você tem o chamado plexo mesentérico, que é um sistema de vascularização, que tudo que você come passa pelo fígado. Que o fígado é um verdadeiro filtro. Não só lembrar, fígado, filtro. Tudo que você come passa por ele, menos álcool. Porque o álcool é absorvido no estômago, por isso você fica bêbado. Se o álcool não fosse absorvido pelo estômago, pelo intestino, você dificilmente ficaria bêbado. Mas em contrapartida, você intoxicaria muito o fígado, tá? Neste caso aqui, porque o álcool é venenoso para ele. Então, tudo que você come está estragado, ele tenta metabolizar, desativar, depois joga no sangue para ser jogado para fora através dos rins, viu? Isso é feito. Então, você está vendo aqui uma parte do intestino grosso, nessa posição colocada aqui, a região retal, né? E a região do ânus, viu? E aqui você tem outro detalhe mais legal dos órgãos que compõem a cavidade abdominal. Você tem um fígado, e está com um sistema legal esse desenho, porque está sob um sistema de transparência, né? Você tem o fígado, na parte da base do fígado você tem a vesícula biliar, né? E aqui você tem um canal colédoco que escorre e lança a secreção. Tá vendo? O canal colédoco desce aqui e lança a secreção no duodeno. Primeira área do intestino delgado, né? Que é o maior órgão do corpo humano, em comprimento. Né? Então você tem o fígado, glândula hepática, vesícula biliar, 3 é chamado duodeno, né, dessa região que recebe todas as secreções da bile e também a secreção pancreática, o suco pancreático.
também recebe o suco gástrico, né? Ele recebe os elementos que saem da região do estômago, que é chamado de quimo, e o bolo alimentar, quando entra no intestino, passa a chamar de quilo. Por isso tem aquela expressão, agora eu vou fazer um quilinho, porque é exatamente aonde a digestão é máxima, né? Onde a maioria das substâncias vão ser quebradas em nível de intestino delgado. Aqui você também visualiza o órgão hematopoético, que é o baço, que é um órgão de sistema imunológico, e aqui um órgão de filtragem, que é o rim, tá? E aqui você também tem a parte de veias, né, chamada veia cava inferior, que leva o sangue de volta à parte do coração. Então é um design bem bacana esse negocinho aqui, por transparência. E aqui você está vendo a artéria aorta aqui, ó. Esse ponto aqui também. Qual é a particularidade do sistema porta-hepático? O sistema porta-hepático é o chamado sistema de filtragem, né? Porque tudo que você come obrigatoriamente passa pelo fígado, e o fígado, como uma alfândega, ele vai patrulhando o que pode passar e o que não pode passar. Se ele perceber que uma substância é nociva, ele tem capacidade, né, de desativar essa substância tóxica, lança ela de novo no sangue, e depois no rim ela é filtrada e jogada para fora, eliminada. Tá? Então esse órgão aqui é uma beleza em matéria de controle de qualidade daquilo que você realmente pode comer. Lógico que você achar assim, quer dizer que se eu comer veneno e vai pelo logo, você vai morrer envenenado, maluco, né? Mas às vezes você pode comer um tipo de uma substância que não é uma substância ideal para o organismo, então ele tenta desativar. É a mesma coisa álcool, né? O álcool ele desativa depois, né? Porque o álcool ele cai no estômago, não é patrulhado pelo fígado, perturba o sistema circulatório todinho, ele vai em direção ao cérebro, perturba a sua capacidade de raciocínio, de concentração, você fica lerdo. E depois o cérebro empurra isso aqui para trás, tira essa merda aqui que está me perturbando. Aí quando ele chega no fígado, o fígado tenta então quebrar as moléculas alcoólicas que estão presentes no sangue e tentar desativar isso da forma mais rápida possível para tirar você desse quadro de embriaguez. Muitas vezes ele bota alguns tipos de resíduos que prevalecem um pouco mais de tempo e lhe dá aquela sensação de dor de cabeça que é a ressaca, tá? O efeito dela. Portanto, é uma estupidez ficar bêbado, né? Essa ação. Então tá aí, o que a gente tem que saber com relação ao nosso sistema digestório, das funções de cada órgão, já está sendo colocado ali. Principalmente quando você chama a atenção desse órgão aqui, ó, que é o intestino grosso, que é uma função dele básica, é armazenar água, e quando o alimento entra aqui, né, no intestino grosso, ele passa a chamar de bolo fecal. Então é bem interessante, você tem alimento na cavidade bucal, você tem bolo alimentar no esôfago, ele é chamado de quimo no estômago, ele é chamado de quilo no intestino e bolo fecal, que vai formar as fezes na parte do intestino grosso. Qual é a grande importância do intestino grosso? É a área de desidratação. É esse órgão que chupa a água, né, que você ingere e passa para o sistema circulatório. Tanto é que quando ele está inflamado, né, ele deixa então a água, não consegue absorver essa água e joga ela para fora. Então vai lhe dar um quadro de fezes líquidas, que é a diarreia. Por isso que não é interessante você trancar a diarreia, né, porque ele está lavando a casa, que alguma coisa ali não está bem, né? Se te der febre, você tem que correr para o hospital que você está com um quadro de infecção, né? Se você tiver uma diarreia acompanhada com febre, pode correr para o hospital que seu quadro é grave, né? Passivo de acompanhamento médico, você vai ter que entrar no soro e acompanhar talvez com antibiótico, porque você deve estar com um quadro infeccioso provocado por bactéria. E aí, se você não tratar, a tendência é sempre piorar e matar a pessoa. E criança, então, o que mais morre no mundo é criança com quadro de diarreia. Portanto, merece toda a atenção do mundo. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar do bloco 3, tá? Espero que vocês estudem direitinho, que vocês tenham gostado das novidades apresentadas para vocês em relação a esse tipo de assunto. E tratem-se e cuidem direito, né, no que está sendo colocado aqui para vocês, para que realmente a gente faça um trabalho mais digno, que você se autorrespeite mais. Você não pode colocar qualquer gororoba na boca e achar que a coisa é festa, porque não é não, tá? Requer uma responsabilidade muito grande com você mesmo. Então, a parte quando você faz o efeito de uma alimentação que segue uma dieta, quem segue uma dieta não é modismo, dieta é para sempre, né? Todo mundo tem que fazer dieta, e dieta não é para gordo, dieta é para todo mundo. Você tem que ter um padrão de qualidade, né? Seguindo aquela regrinha básica que eu falei com vocês. Faça um prato colorido, né? Que é um prato que tem uma composição de substâncias dele diferentes na mesa dele, que é o mais perfeito que tem na sua alimentação. Regra básica, né? Prato colorido. Não é prato decorado com cores, não, gente. É na composição dos alimentos que você vai ingerir com o máximo de cor possível, né? Sem usar coloral, viu? É a cor natural do alimento, de cenoura, beterraba, milho,
alface, tomate, você já tem arroz, feijão, carne e assim vai, frango, o que der. Né? Você faz uma composição bacana disso aí. E não precisa tomar vitamina nenhuma. Então valeu, gente. Um abraço para vocês. Daqui a pouquinho eu volto para mais curiosidades, porque na parte agora nós vamos entrar na parte mais dos cuidados, né, de agravos que pode acontecer com o sistema digestório no bloco 3. Valeu? Um abraço a vocês, se cuidem.